O lobisomem, também conhecido como um licantropo, é um ser humano mitológico ou folclórico com a capacidade de se metamorfosear em um lobo ou uma criatura híbrida, meio homem e meio lobo. Dizem que isso acontece devido a uma maldição que passa para aquele que receber uma mordida ou arranhão de um outro lobisomem. O lobisomem é um conceito difundido no folclore europeu, mas crenças em lobisomens também se espalhou para o Novo Mundo com o colonialismo. O lobisomem se tornou parte do gênero de terror e fantasia da cultura pop moderna. O primeiro relato aconteceu por volta de 1590, quando os aldeões de Colônia e Bedburg, na Alemanha, sofreram com ataques horríveis da criatura por muitos anos. Na maioria dos casos, os corpos das vítimas foram dilacerados e parcialmente comidos pela besta. Em 1591, um grupo de moradores que foram atacados pelo enorme lobo perseguiram e revidaram com paus e lanças. O lobo foi capturado e descobriram que era o morador Peter Stubb. Sob tortura, ele admitiu a prática da feitiçaria e diz ter feito um pacto para se transformar em lobo. Ele relatou ter assassinado 16 pessoas, a maioria crianças. A confissão do assassino e seu julgamento se espalhou por toda a região, e ele foi apelidado de o Homem-Lobo de Bedburg. Mas isso não foi o fim. O fenômeno perdurou por mais tempo, na Baviera e na Áustria, com perseguições registradas até bem depois de 1650. E até hoje, no mundo todo, os casos de ataque de lobisomens continuam. Muitos casos são tão incríveis que algumas pessoas, especialmente aquelas mais velhas e que moram nas regiões rurais, de fato creem na existência do monstro. No Brasil, toda cidadezinha do interior tem sua história de lobisomem, e os casos não diferem muito. Sempre é algum homem recluso, sistemático, envolto em uma série de histórias assustadoras, como animais mortos que aparecem em volta de sua casa, etc. E além disso, sempre existe um relato de algum morador da cidade que jura ter lutado na mata com a criatura e até conseguiu feri-lo. Vamos então a alguns casos mais conhecidos no Brasil. 13 de julho de 2008, na zona rural de Tauá, Ceará, moradores procuraram a polícia, assustados com aparições de um indivíduo meio homem meio lobo, que estaria furtando ovelhas e arrombando residências. Na época, a Polícia Civil investigou o caso, suspeitando de uma quadrilha que estaria usando fantasias para assustar os moradores e cometer os crimes. O caso foi apelidado de O Mistério da Meia-Noite. 28 de janeiro de 2009, uma jovem do Rio Grande do Sul afirma ter sido atacada à noite por um bicho parecido com um cachorro grande, que ficava apoiado nas patas traseiras e andava como se fosse um homem. Ela chegou a fazer um rascunho para descrever a criatura. De acordo com a ocorrência registrada, o agressor teria arranhado o rosto e os braços da vítima. A polícia informou que Kelly foi submetida a um exame de corpo de delito, no qual foram constatadas as escoriações. A polícia afirma que investigou o caso para ver se alguém estava usando uma fantasia e assustando as pessoas, mas até hoje nenhum suspeito foi detido. 29 de março de 2012, um caso intrigante ganhou repercussão pelas ruas da cidade de Ribeirão Bonito. A aparição de um suposto lobisomem nas imediações do cemitério municipal dividiu opiniões, provocou medo em alguns e dúvidas em outros. Segundo relatos de alguns, um homem visivelmente alterado teria percorrido cerca de 1 quilômetro em alta velocidade com os cotovelos e joelhos no chão. Ainda de acordo com esses relatos, o indivíduo teria desmaiado nas proximidades do cemitério.
Segundo a versão de uma pessoa que preferiu não se identificar, ele teria acordado sem qualquer arranhão. Simplesmente se levantou e foi embora. 14 de janeiro de 2009, Canhotinho, Pernambuco. A agricultora Maria do Carmo Soares, de 57 anos, garantiu ter visto em seu sítio o lobisomem comendo os cachorros de sua casa. Ela estava assistindo televisão quando se levantou para ir apagar a luz da cozinha, quando viu uma coisa estranha pela brecha da porta. Curiosa, ela espiou e viu um bicho grande, todo peludo, com orelhas grandes e todo preto, comendo um dos cachorros. Ela passou a noite toda chorando e apavorada. Pela manhã, ela encontrou os seus 3 cachorros mortos. Os pedaços deles estavam espalhados pelo terreiro. Maria do Carmo diz que nunca em toda a sua vida viu algo tão assustador. Ela só conseguiu encontrar 3 pernas e uma cabeça dos cachorros. O resto deve ter sido engolido pela besta. Até hoje, ninguém sabe explicar o que aconteceu. Em junho de 2013, na cidade de Palmeira dos Índios, Alagoas, houve rumores de que um lobisomem foi morto na região, e essa foto foi divulgada na internet. Na ocasião, a imagem, como sempre, levantou muitas dúvidas sobre a sua autenticidade, e seu autor nunca foi identificado. Seria tudo isso apenas fruto da imaginação das pessoas? Um folclore popular que muitos acreditam ser verdade? Então, como explicar os vários relatos de ataques sofridos por pessoas, tanto no Brasil quanto em várias partes do mundo? O que quer que seja que foi visto em cada um dos casos de avistamento de lobisomem nunca poderá ser provado. No entanto, com tantos avistamentos em todo o mundo e ao longo da história, é inegável que existe um ser bizarro e inexplicável, algo que parece ser parte homem, parte animal, e faz coisas horríveis com suas vítimas. Até hoje, os casos de lobisomem são um verdadeiro mistério.